Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade então aqui na nossa aula de matemática. E essa aula, ela vai falar um pouquinho sobre aquele jogo que vocês realizaram em grupo ontem, tá bom? Então nós vamos continuar pensando naquela sequência de usar ou a soma ou a subtração para chegarmos no número aí, para que vocês pudessem dar continuidade ao jogo, tá bom? Então, aqui, pessoal, então na apostila de matemática de vocês, na página 123, vai aparecer aí o primeiro desafio, tá? Para a gente pensar aqui juntos. Lembrando, então, da organização do nosso jogo de ontem, que nós realizamos em grupo, tá? Essa imagem que eu estou compartilhando com vocês, ela está mostrando aqui o número 7, né? Essa é a minha apostila online. Mas, na verdade, a nossa apostila mesma, ela está mostrando o número 3. Então, desconsiderem aqui essa setinha. Eu vou colocar a setinha correta aqui agora para o número 3, tá bom? Para a gente pensar aqui nesse desafio. Então, aí na página 123, vocês podem ler comigo, olha. João Pedro estava com seu marcador preto na casa indicada acima. Então, aqui nós acabamos de marcar aqui o número em que João Pedro estava. Escreva nos dados os números que poderiam ter sido sorteados para que ele pudesse caminhar para a casa de número 3. Então, qual número, porque aqui a gente tem uma base, aqui tem o início. Qual número, então, quais números que saíram aí no seu dado, que foram sorteados no seu dado, para que ele pudesse chegar nesse número 3? Lembrando da ordem aí do nosso jogo, que cada participante deve ter 3 dados em mãos, né? Dependendo do número que for saindo nesses dados, a criança pode ou somar os 2 primeiros números e subtrair o terceiro, para ver qual que é o melhor número para ela e qual que é a posição melhor dentro desse tabuleiro do jogo para que ela alcance aí o final e consiga ganhar esse desafio, tá? Então, pensando nessa ordem, a gente vai passar aqui para o próximo slide, tá? Esse exercício está logo abaixo, esses dados. Então, o que vocês vão ter que fazer aqui? Vão ter que fazer o mesmo raciocínio que vocês tiveram no jogo de ontem, vocês vão ter que aplicar aqui agora na apostila de vocês. Então, escolher aí os números sorteados, pensar nos números, nas possibilidades que o João, ele pode ter tido no momento do jogo, tá? Uma das possibilidades que vocês podem pensar é essa que eu vou registrar aqui para mostrar como exemplo, tá? Então, ele pode ter tirado 5 em um dado, pode ter tirado o número 2 em outro dado e pode ter tirado 4 em um dado. Realizando aquela sequência, aquela ordem de cálculos, como que a gente pode pensar aqui agora? Então, a gente pode somar esses 2 primeiros números, que é a regra do jogo, somar os 2 primeiros e subtrair o terceiro, tá? Então, aqui, quanto que eu vou ter nos 2 primeiros números? Somando os 2 primeiros, eu tenho 7, subtraindo o terceiro, eu vou chegar, então, no número 3. Tá? Essa, gente, é uma possibilidade apenas que eu estou mostrando para vocês como exemplo, tá? Vocês precisam pensar aí em outras possibilidades, em outros números para chegar no número 3, tá bom? Que essa é a proposta do primeiro desafio, pensar nesse número 3, tá? O que vocês vão fazer agora? Vão continuar respondendo as páginas 123, 124 até a página 126, tá? Abaixo desses dados, vocês vão ver aí, abaixo dos dados onde vocês já preencheram com os números aí que vocês já pensaram nas possibilidades, quais números eu posso somar, qual eu posso subtrair. O importante é que vocês cheguem no número 3, que é o numeral correspondente à jogada do João Pedro, tá? Aqui nessa reta numerada, vocês vão representar o mesmo raciocínio dos dados, tá? Então, vocês vão usar os mesmos números. No meu caso, eu vou usar os números que eu pensei, que eu mostrei para vocês como exemplo, tá bom? Então, aqui eu vou usar, então, na minha reta, vou indicar aqui o número 5, que foi o primeiro número que saiu no meu dado, tá? Vou somar com o número 2, que foi o segundo número do meu dado. Lembra que a ordem
E a regrinha do jogo é essa, somar os dois primeiros e subtrair o terceiro, tá? Somando 5 com 2, eu chego então no número 7, certo? Chego no número 7, tá? Tenho 7, tiro 4, que foi o outro número que saiu no meu dado. Para qual número que eu vou então depois? Vou para o número 3, tá? Então, aqui eu represento com a subtração, menos 4, tá? Então, é essa representação que vocês têm que pensar aí na reta numerada. Somente colocar qual número que vocês pensaram, qual número que vocês somaram, depois, na hora da subtração, qual foi o outro número que vocês pensaram também. O importante é vocês representarem aqui também, tá? O resultado do João Pedro, que foi o número 3, tá bom? Vocês vão seguir com esse mesmo raciocínio na página 124, tá? A página 124 vai ter o mesmo desafio, só que com outras crianças, com a Ana Júlia e o Felipe, tá? Vocês também vão ter que pensar, terão que pensar aí nos números, nas combinações que vocês precisam fazer para chegar na proposta que está sendo pedido, tá? Então, por exemplo, na página 124, vocês já vão ter os números representados nos dados da Ana Júlia, tá? Então, a pergunta é diferente. O desafio para vocês pensarem será outro desafio, tá? Do Felipe também, a mesma coisa, tá bom? Sempre marcando na reta numerada. Essa reta é muito simples, vocês só precisam mostrar na reta a forma como que vocês usaram para calcular os dados, tá bom? Então, seguem então na página 123, 124, exercícios da 125 e da 126 também, estão tranquilos de se fazerem, mas qualquer coisa, podem me chamar, se tiver alguma dúvida, podem me perguntar, tá bom? Um beijo, pessoal, e boa aula para vocês. Tchau! Vocês vão encontrar